Graça e paz, amados. Primeiro, eu agradeço a Deus a oportunidade de que Ele me concede, né? Tivemos problema de saúde, né? E a igreja orou e a mão do Senhor me abençoou. E eu agradeço a Deus por estar aqui nesta tarde, porque a mão do Senhor sempre está conosco. Sempre vai nos acompanhar. Nós temos que crer na providência de Deus. E Deus tem o melhor para os teus servos. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Santa Palavra no livro de João. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Louvado seja o teu nome, Jesus. João capítulo 10, João 10, 27 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor: minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá tirar as ovelhas de mim, porque o meu Pai que me deu todas elas, Ele é mais poderoso do que qualquer um. Por isso, ninguém pode arrancar delas nas minhas mãos. Eu e o Pai somos um. Olha que palavra abençoada. O tema da nossa meditação hoje é Ovelha de Cristo. Eu não vou perguntar aqui e não quero nenhuma resposta se você é ou não uma ovelha de Cristo, mas eu vou te dar uma notícia muito boa com relação a isso. Quando Deus falou isso com Jesus, preste bem, meu Pai me deu estas ovelhas. Olha só o que Jesus estava dizendo. Meu Pai me deu estas ovelhas. O Pai nos deu Jesus para cuidar de nós. Olha que coisa maravilhosa. O Pai deu Jesus para cuidar de nós. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Mas veja só uma coisa interessante. Por que o Pai deu para Jesus? O Pai virou para Jesus e falou assim: cuida bem das minhas ovelhas. Então Jesus, a partir daquele momento, se tornou o nosso pastor. Cuida bem das nossas ovelhas. A partir desse momento, ele se tornou o nosso pastor. Pense bem nisso. Você é uma ovelha de Jesus. Você é uma ovelha de Jesus. Olha o que o Pai nos entregou. O seu próprio Filho, para nós sermos cuidados pelas suas santas e gloriosas mãos. Olha que coisa abençoada. Pense bem, você é uma ovelha de Cristo. Agora, olha bem uma coisa. Nós sabemos que a ovelha, simplesmente, ela é muito frágil. Não é coincidência, mas nós somos realmente pessoas muito frágeis. Por isso que o Pai entregou. Nós somos a ovelha de Cristo. Por isso que o Pai entregou para Jesus. Cuida bem das minhas ovelhas. Olha só que coisa maravilhosa. Porque qualquer vento, qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dificuldade, o que acontece? A gente tem de se sentir pequeno, fraco, abatido. Por isso que nós somos parecidos como ovelhas. Nós somos ovelhas. Nós não somos super-heróis. Qualquer coisa que venha sobre nós, isso nos abala, porque nós somos ovelhas. E o Pai virou para Jesus e falou assim: cuida bem das minhas ovelhas. A ovelha que não tem pastor, o que acontece com elas? Elas morrem. Elas não têm vida. Ovelha sem pastor não tem vida. Ovelha que não tem pastor, o que acontece? Ela fica
totalmente perdida. Ela não sabe onde está, o rumo que tem que seguir. A ovelha que não tem pastor, o que ela fica? Ela fica totalmente desorientada. Ela precisa de um guia, precisa de alguma coisa. A ovelha sem pastor precisa de um guia. Precisa ser guiado pelo pastor. A ovelha precisa ser guiado pelo pastor. A ovelha não tem como você entender uma ovelha frágil guiar sozinha. Não tem, isso não existe. Porque ela é muito fraca, a ovelha é fraca, precisa ter um cuidado totalmente especial. E o Pai entregou para Jesus: cuide bem das minhas ovelhas. Além, a ovelha também ela tem uma dificuldade muito grande. Ela pode cair em qualquer buraco, em qualquer lenda, em qualquer conversa, ela cai. Imagina, a ovelha sozinha, ela é uma presa fácil. Uma presa fácil para a ação do inimigo, para a ação do mundo na vida das pessoas. A ovelha é uma presa muito fácil. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, um gato. Um gato é um animal muito esperto. Ele pula daqui, pula para lá, corre daqui, corre para lá, sobe no muro, sobe no telhado, sobe. É difícil você correr atrás de um gato, pegar um gato, é muito difícil. Mas uma ovelha não, a ovelha é muito frágil, Uma ovelha, para viver, simplesmente ela precisa de um pastor. Mas não é de um qualquer pastor, não. De um bom pastor. De um bom pastor para quê? Para cuidar dela. De um bom pastor para quê? Para orientar. De um bom pastor para quê? Para guiar ela nos caminhos do Senhor, para guiar ela nos caminhos corretos, porque ela não tem direção. A ovelha é perdida, ela não tem direção. Ela é muito frágil, ela não sabe para onde ir, ela não fica sem rumo. A ovelha é desta forma. Por isso que a ovelha ela precisa de ter um bom pastor. E o Pai entregou para o teu Filho, Jesus Cristo, as ovelhas para ser cuidado. Cuide bem dos meus filhos, cuide bem das minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. E interessante, o pastor é a única pessoa que sabe cuidar de ovelhas. Veja só, o que nós acabamos de ler no versículo 27 aqui. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Olha só, minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Só existe uma coisa que a ovelha tem, é que ela escuta a voz do pastor. Se tiver outro pastor no rebanho ali e chamar, ela não vai ouvir, porque ela escuta, ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece a voz do pastor, daquele que cuida dela, daquele que guia ela, daquele que está com ela o tempo todo. A ovelha, ela escuta e está atento à voz do seu pastor. É importante que nós escutemos a voz do nosso pastor. É importante nós sermos guiados por ele, porque Jesus, ele quer nos orientar, nos guiar. Ele é o nosso pastor. E é próprio da ovelha compreender a voz do pastor. Porque a ovelha, se ela ouvir uma voz estranha, ela não atende. Mas se ela ouvir a voz do pastor, ela atende, ela observa, ela é guiado por ele. É impressionante isso, porque se ela não reconhecer a voz do pastor, ela fica completamente perdida. Ela se perde no tempo e no espaço. E nós, quando nós não escutamos a voz de Jesus, nós também nos perdemos. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Ele está atento para nos orientar, para nos guiar. E quando nós desviamos os nossos pensamentos, a voz do pastor, nós nos perdemos. É por isso que, às vezes, no alto e baixo da nossa vida, quando nós sentimos que nós não estamos muito bem, alguma coisa é errado, nós deixamos de ouvir. Deixamos de ouvir a orientação, a voz do nosso pastor. E nós sentimos perdidamente desorientados neste momento. É importante nós entendermos que precisamos estar atentos para ouvir a voz do nosso pastor. E aí a ovelha,
quando ela não ouve a voz do pastor e ela dispersa, ela pode cair em qualquer tipo de armadilha. O mundo está oferecendo muita coisa ruim, até os amigos, que às vezes, se você deixar o mundo, ouvir o mundo, que às vezes algumas pessoas dizem, hoje eu quero ouvir o que está rolando lá fora. Cuidado, isso é muito perigoso, porque você pode dar mais atenção às coisas que o mundo tem de errado para te oferecer, os falsos amigos, as companhias, as oportunidades, os lugares errados, tudo isso o mundo pode te oferecer. E isso faz com que você se afaste de ouvir a voz do seu pastor. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do nosso pastor. E o que acontece, às vezes, muitas vezes com a gente é isso. Todas as pessoas que descuidam, deixam de ouvir a voz do seu pastor. Aí existe um momento na vida que nós vamos seguir o mundo, seguir as coisas do mundo. Hoje a novela falando sobre esse negócio, nós damos mais atenção para isso, mas não damos atenção à voz do nosso pastor. E isso é muito importante, nós ficarmos sempre ligados nisso aí, ouvirmos atentamente e não perder a orientação do nosso pastor. Ele é o nosso guia, ele é a pessoa que Deus falou assim, cuida bem das minhas ovelhas. É desta forma que Deus falou com Jesus, cuida bem das minhas ovelhas. Há pessoas também que têm, todos nós temos vários problemas. E uma coisa que me chamou a atenção é que às vezes quando nós temos um problema com algum relacionamento com alguma pessoa, ou alguma pessoa, um amigo seu, ou parente mesmo, te ofendeu com algum, te magoou com alguma coisa, e você levou aquilo tão sério, que você isolou de ouvir a voz do seu pastor, de ouvir a voz de Jesus, que a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz assim, perdoa aquele que te magoa, 70 vezes 7. Então, nós temos que buscar cada dia mais orientação da palavra de Deus. Esta é uma palavra que tem que ser lida, esta palavra de Deus tem que ser estudada, tem que ser orada. Nós temos a oração do Pai Nosso, tem que ser orada. Essa palavra tem que ser escutada, porque nós ouvindo essa palavra, nós vamos começar a ouvir de novo a voz de Deus. Deus fala através da sua palavra, não tem outra forma dele falar, não, é a sua palavra que ele fala. E quando nós esquecemos do mundo e voltamos ali, sedento da palavra de Deus, nós começamos a ouvir Deus falando com a gente. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos voltar para o aprisco, aonde estão as ovelhas. A palavra de Deus, ela vai nos orientar em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todos os problemas que nós tivermos na nossa vida. A palavra de Deus, ela vai nos orientar. Nós temos que buscar. E olha só, olha a continuidade do versículo 27 que nos diz. Jesus falando, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha só que coisa impressionante. Olha o que Jesus está dizendo aqui. O pastor, ele te conhece, e muito bem, mais do que você mesmo. E o mais importante, ele conhece tanto que ele fala assim, as minhas ovelhas, elas me seguem. Elas me seguem. Isso me chamou a atenção, nós temos que seguir. E o que é seguir? É estar atento para ouvir a palavra dele, os ensinamentos dele, porque toda vez que nós fugimos disso, nós estamos nos tornando ovelhas rebeldes. Ovelhas rebeldes. E nós precisamos estar atentamente para buscar sempre a presença de Deus, para não fugirmos do aprisco. É por isso que às vezes o pastor, ele larga as 99 e vai buscar aquela que está lá perdida. Por quê? Ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém, ele vai buscar a ovelha perdida. E tem muita gente, queridos, tem muita ovelha aí que dá problema para pastor. Tem muita ovelha que dá trabalho para pastor. E pior que às vezes ele vai buscar essas ovelhas e elas não querem também saber nada
Então nós temos que pensar cada dia, sermos as ovelhas que Deus entregou para Jesus cuidar. Nós somos essas ovelhas. Nós temos um bom pastor, não existe pastor melhor do que Jesus. Ele é o pastor, Ele é o nosso pastor. Não existe melhor. E olha só, às vezes você poderia falar assim, mas qual a garantia que você me dá que o bom pastor é Jesus e Ele vai cuidar de mim de verdade? Vamos dar sequência no versículo 28, o que diz? Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Olha só, nunca morrerão. E olha a terceira, ninguém poderá tirar as ovelhas de mim. Olha que bênção maravilhosa. Olha que bênção maravilhosa. Eu vou dar para vocês uma coisa que vocês têm medo, não é de morrer? Eu vou te dar a vida eterna. Eu vou te dar a vida eterna. E ninguém pode tirar vocês de mim. Tem uma outra coisa que ele falou sobre isso, que nós vamos ver ainda. Uma outra garantia que é muito maior do que isso. Mas veja só, Jesus ele não quer perder ninguém. Jesus ele não quer perder ninguém. O pastor ele não quer perder ninguém. Primeiro, por que ele não quer perder? Porque o Pai o confiou, deu para ele. Cuida bem das minhas ovelhas. E o nosso pastor está a posto para cuidar de nós, para zelar de nós, para nos orientar, para nos guiar. E ele está onde? No céu, sentado à destra de Deus. Porque o lugar já foi preparado, já está pronto. É lá que ele vai vir buscar as tuas ovelhas, a sua igreja, e nós iremos morar eternamente ao lado de quem? Deles, do Pai e de Jesus, o nosso pastor. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? E a terceira, e a outra garantia que ele nos dá está no versículo 29. Por quê? Diz assim, porque meu Pai me deu todas elas. Quer dizer, o meu Pai me deu todas as ovelhas. E Ele é mais poderoso do que qualquer um. E por isso, ninguém pode arrancar delas das minhas mãos. Olha a outra garantia. O Pai deu para Ele cuidar. E ninguém pode, porque tem que passar por cima do meu Pai, não há ninguém maior do que Ele. Não há ninguém maior do que Ele. Então você está seguro eternamente. Você é ovelha de Cristo, você é ovelha de Cristo. Você está seguro, garantido, selado com o Espírito Santo. Porque você é a ovelha de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos ovelha, nós temos que estudar a palavra, nós temos que direcionar a nossa vida focada nos ensinamentos da palavra, buscar a presença de Deus continuamente, porque nós somos ovelha de Cristo, nós não podemos sair do aprisco, porque nós temos morada eterna garantida por Deus e pelo seu Filho Jesus, que é o nosso pastor. E por isso, é uma coisa que eu posso dizer aqui, com o próprio salmista Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode dizer que nada vai te faltar, porque Ele é o pastor. Um pastor que te deu uma morada eterna, vai te faltar o que aqui? Vai faltar o que aqui para você, irmão? O povo andou 40 anos no deserto, não estragou o sapato. Imagina o que Ele tem preparado para você, além da vida eterna, tudo. Ele não vai deixar faltar nada para você aqui. E você pode dizer com toda certeza, Ele é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele cuida bem das suas ovelhas, Ele zela pelo seu rebanho, e nós somos rebanho de Cristo, nós somos ovelhas de Cristo. E eu quero finalizar aqui dizendo, versículo 30, ele finaliza isso, garantindo mais uma vez, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Tudo que eu falei aqui, está aqui resumido no último versículo. Eu e o Pai somos um. Nós somos ovelhas de Cristo. O Pai confiou o Filho para cuidar das ovelhas. E ninguém tira nós da presença de Deus. Porque se nós formos fiéis a Ele, no cumprimento da palavra, de estudar a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, nada
ninguém tira, porque o Pai é maior do que todos e o Pai confiou no Filho a entrega desse presente para nós, que nós somos ovelhas de Cristo. Amém? Deus abençoe.